Paz seja Jesus Cristo, pessoal. Aqui é o Monglês novamente, dando continuidade a mais uma leitura bíblica no livro de Josué, capítulo 21, as cidades da tribo de Levi, versículo 1. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. Versículo 2. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: Ó Senhor, ordenou pelo ministério de Moisés que se nos desse cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Versículo 3. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme ao dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. Versículo 4. E saiu a sorte pelas famílias de Coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote. Dentre os levitas caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Versículo 5. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Versículo 6. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das filhas da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bassa, 13 cidades. Versículo 7. E aos filhos de Merarim, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Versículo 8. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Versículo 9. Deram mais, da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que por nome foram nomeadas. Versículo 10. Para que fossem dos filhos de Arão, das famílias de Coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Versículo 11. Assim lhe deram a cidade de Aba, do pai de Anak. Esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Versículo 12. Porém, ao campo da cidade e às suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefone, por sua possessão. Versículo 13. Assim aos filhos de Arão, os sacerdotes, deram a cidade de refúgio do homicídio, Hebron e seus arrabaldes, e Libna e os seus arrabaldes. Versículo 14. E Jatim e os seus arrabaldes, Estemoá e seus arrabaldes. Versículo 15. E Elom, Olom e seus arrabaldes, e Debi e seus arrabaldes. Versículo 16. E Aim e seus arrabaldes, e Jutá os seus arrabaldes, e Bet-Semes os seus arrabaldes. 9 cidades dessas duas tribos. Versículo 17. E da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arrabaldes, Geba e seus arrabaldes. Versículo 18. Anatote e seus arrabaldes, Almon e seus arrabaldes. 4 cidades. Versículo 19. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e seus arrabaldes. Versículo 20. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Versículo 21. E deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer e os seus arrabaldes. Versículo 22. E Quibizaim e os seus arrabaldes, Bet-Horon e os seus arrabaldes. 4 cidades. Versículo 23. E da tribo de Dan, Eltec e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes. Versículo 28. Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes. 4 cidades. Versículo 25. E da minha tribo de Manassés, Taanak e seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes. 2 cidades. Versículo 26. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. Versículo 27. E aos filhos de Gesso, das famílias dos levitas,
Golá, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, Embaça e os seus rabates, Ebesterá e seus rabates, 2 cidades. Versículo 28. E da tribo de Issacar, Quizião e os seus rabates, Daberate e os seus rabates. Versículo 29. Jarmute e os seus rabates, Engani e seus rabates, 4 cidades. Versículo 30. E da tribo de Azer, Misal e os seus rabates, Abidom e os seus rabates. Versículo 31. Elcate e os seus rabates, Reob e os seus rabates, 4 cidades. Versículo 32. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida em Galiléia e os seus rabates, e Amote-dor e os seus rabates. Versículo 33. Todas as cidades dos Jesusnitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus rabates. Versículo 34. E as famílias dos demais filhos de Merarim, dos 2 levitas, foram dadas à tribo de Zebulon, Joqueneão e os seus rabates, Gata e os seus rabates. Versículo 35. Dina e os seus rabates, Nalaal e os seus rabates, 4 cidades. Versículo 16. E da tribo de Ruben, Bezé e seus rabates, Ejaza e seus rabates. Versículo 17. Quedemode, Mote e seus rabates, Mefaate e seus rabates, 4 cidades. 58. E da tribo de Gade, Amote, cidade de refúgio do homicida em Gileade e seus rabates, Maanaim e seus rabates. Versículo 39. Esbom e seus rabates, Jazé e seus rabates, todas 4 cidades. 40. Versículo 40. Todas essas cidades foram dos filhos de Merarim, segundo as suas famílias, que ainda estavam das famílias dos levitas, e foi sua sorte 12 cidades. 51. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e os seus rabates. 52. Estavam essas cidades, cada qual com os seus rabates em redor delas. Assim estavam todas as cidades. 53. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Versículo 54. E o Senhor lhe deu repouso em redor, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nem de todos os teus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Versículo 45. Palavra alguma falhou, e todas as boas palavras que o Senhor falara para Israel, tudo se cumpriu. Mas o fim da leitura bíblica, espero que tenha gostado. Compartilhe, deixe o like, se inscreva, deixe o comentário. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.